As tensões entre Rússia e a Ucrânia escalaram rapidamente a partir de dezembro de 2021, culminando na invasão do território ucraniano pelo país vizinho apenas 2 meses mais tarde. Os motivos pelos quais esse quadro se instalou na região do leste europeu remontam ao passado histórico dos dois países e à questão da ordem sociocultural, econômica e política. As áreas que correspondem hoje aos países de parcela oriental do continente europeu, especialmente Rússia, Ucrânia e Belarus, foram ocupadas pela primeira vez por povos pertencentes a uma mesma matriz étnica, comumente chamados de primeiros eslavos ou ainda Rus, denominação atribuída por muitos depois do início do povoamento. Dessa forma, apesar da particularidade cultural de cada um deles, há uma série de elementos culturais que os conectam. Pensando na questão geopolítica e territorial, a história da formação da Ucrânia e a expansão do território russo ao longo dos séculos nos auxiliam também na compreensão do atual contexto da região. Durante a segunda metade do século XVIII, teve início a anexão de uma parte do território ucrânio pelo Império Russo, que se expandiu por diversas áreas ao oeste e ao sul, o que incluiu a península que corresponde à Crimeia. Após conquistar a sua independência, o país foi incorporado à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, no ano de 1922. A Ucrânia fez parte do bloco soviético durante a Guerra Fria, tornando-se novamente independente somente em 1991, com o desmantelamento da URSS. No ano de 1954, a península da Crimeia, que pertencia até então ao território russo, foi cedida para a Ucrânia em uma manobra interpretada como simbólica e estratégica. Quase 6 décadas mais tarde, essa área retornaria para o domínio russo, causando uma profunda crise diplomática e geopolítica com a Ucrânia, conhecida como a Questão de Crimeia, que se desenrolaria no conflito atual. Outro fato importante que aconteceu no intervalo entre a formação da União Soviética e a sua separação foi a criação em 1949 da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, uma aliança política e militar que tem por objetivo a resolução e a prevenção de conflitos e a proteção de seus países membros. Após o fim da Guerra Fria, a OTAN se expandiu para o leste europeu, com a maior aproximação da Ucrânia. Esse país iniciou também o diálogo com a União Europeia, demonstrando interesse em integrar oficialmente o bloco. Os motivos pelos quais a Rússia invadiu a Ucrânia ainda causam intensos debates entre analistas políticos e pesquisadores. A invasão aconteceu no dia 24 de fevereiro de 2022, mas muitas de suas motivações podem ser identificadas por meio de uma análise histórica da conflituosa relação entre os dois países do leste europeu. Uma das principais razões apontadas para a invasão é a maior aproximação da Ucrânia com a OTAN, organização essa que representa, na visão russa, os países do Ocidente e alguns dos seus principais oponentes políticos no cenário internacional, dentre eles os Estados Unidos. Outras nações do leste europeu e que fazem fronteira com a Rússia, inclusive sua parte dessa aliança com os países bálticos, Letônia, Estônia e Lituânia, e a Polônia, restando somente a Ucrânia e Belarus. Além de um provável ingresso na OTAN indicar a maior força do Ocidente na região e, por conseguinte, a redução da influência russa sobre a Ucrânia, o território ucraniano passaria a adotar a política de segurança e proteção militar da aliança, o que acarretaria em apoio direto aos outros países membros, em casos de instabilidades na região. Tais ações representariam uma ameaça para a Rússia. No entanto, após um mês do início do conflito, o presidente ucraniano teceu críticas à atuação da OTAN com relação à falta do auxílio ao seu país. Outra causa da invasão está diretamente associada com eventos passados, que foram, na época, as negociações para o ingresso da Ucrânia na União Europeia foram suspensas pelo então presidente do país, cujos ideais políticos se aliavam à Rússia. Ele foi deposto do cargo no ano seguinte, 2014. Após uma intensa onda de protestos no país. No mesmo ano, ocorreu a anexão da Crimeia ao território da Rússia. Além de que os russos declararam apoio às regiões separatistas do leste da Ucrânia, ambas possuem uma grande contingente populacional de origem russa. E o governo do país alega que as ações visavam protestos dos cidadãos russos
ou com raízes russas. Alguns dias antes de efetivar a invasão, ocorreu o reconhecimento da independência nas regiões separatistas de Donetsk e Luhansk pela Rússia, no leste ucraniano. Isso fez com que os russos deslocassem suas tropas para aquela área, se inserindo de fato nos limites fronteiriços da Ucrânia e se aproximando de áreas estratégicas do país. Ainda há análises que apontam motivos políticos do presidente da Rússia, Vladimir Putin, para a invasão como uma demonstração do poder da influência russa sobre a região e a resolução de negócios inacabados com a nação vizinha. Os conflitos entre a Rússia e a Ucrânia atraíram a atenção de toda a comunidade internacional, que é impactada direta e indiretamente pelos acontecimentos na região do leste europeu nesse contexto de guerra. As maiores consequências, no entanto, são sofridas pelas áreas diretamente atacadas, essencialmente localizadas na Ucrânia. São algumas das consequências dos conflitos entre Rússia e Ucrânia. Grande número de cidadãos ucranianos que deixam o país na condição de refugiados, deslocando-se principalmente para as nações fronteiras como a Polônia e a Hungria. Centenas de pessoas mortas, feridas e desaparecidas em função dos ataques aéreos e confrontos terrestres diretos entre militares. Destruição da infraestrutura física das localidades atacadas. Crise econômica e humanitária. Perda de áreas estratégicas pela Ucrânia, agora sob domínio russo, como é o caso das cidades portuárias ucranianas no Mar Negro. Imposição de sanções econômicas à Rússia e também a membros importantes do governo russo, até mesmo ao presidente do país e pessoas de sua família. Interrupção no fornecimento de gás natural da Rússia para a Europa e isolamento diplomático da Rússia. Obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com alguém se você gostou. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!